No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um portal do Doutor Estranho dentro do DaVinci Resolve. Então, bora nessa! Então, para começar, a gente vai gerar uma Fusion Composition. E para isso, a gente vai vir aqui em Efeitos, Efeitos e arrastar uma Fusion Comp para nossa timeline. A gente pode deixar ela um pouco maior, assim. E agora bora pro Fusion. Então, para fazer esse portal, a gente vai trabalhar com as partículas, que são esses nodes aqui. Eu já gravei 2 vídeos aqui no canal, onde eu faço uma introdução às partículas usando um efeito de desintegração. Eu vou deixar o link para eles aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Para começar, a gente vai pegar um P-Emitter e um P-Render. A gente vai conectar os dois e jogar o P-Render para o nosso Viewer 2. E já deu para ver que várias partículas apareceram, né? Então vamos fechar aqui a nossa Media Pool e vamos deixar só o Visor 2 disponível. A gente pode fazer isso clicando nesse botãozinho aqui. Agora a gente vai pegar um Shape 3D, jogar ele no visor, e aqui em Shape a gente vai mudar para Torus. Isso vai deixar ele com esse formato de rosquinha aqui. Só que ele está muito grande, então para a gente diminuir, a gente vai vir aqui em Section e deixar em 0.05. Só que agora ele está deitado. E para a gente colocar ele em pé, a gente vai vir aqui em Transform, e no eixo X da rotação, a gente vai digitar 90 graus. E dá para ver ainda que metade dele está debaixo do nosso chão imaginário. Então, para a gente levantar ele, a gente vai vir aqui no eixo Y da Translation e digitar 0.75. Pronto. Agora ele já está no nosso plano. A gente ainda vai fazer mais 2 coisinhas com ele. A gente vai vir aqui em Controls e em Angle, aqui onde diz Start, a gente vai mudar de 0 para 90. Isso vai abrir um buraco aqui no nosso anel. E a gente vai fazer com que esse buraco fique virado para baixo. Vindo aqui em Transform de novo. E na rotação, colocando o eixo Z em menos 45. E depois tu vai entender por que a gente fez isso. Então, de volta para o nosso P-Emitter, a gente vai vir aqui em Region e trocar de Sphere para Mesh. A gente vai conectar o nosso Shape 3D com o nosso P-Emitter. Vamos colocar ele aqui para cima. E deu para ver que as partículas apareceram no formato do nosso anel. Então o nosso portal está começando a tomar forma. Agora a gente vai dar um certo movimento para essas partículas. Então a gente vai trazer o nosso P-Render para cá, clicar no P-Emitter e adicionar uma P-Tangent Force. E agora dá para ver que ela já tem esse movimento aqui, né? Só que a gente vai centralizar ele está muito lateral. Então a gente vai colocar esse Y Offset aqui na Translation em 0.75. Isso vai centralizar esse movimento. E a gente pode ainda aumentar essa velocidade, ela está muito lenta. Então aqui em The Strength, a gente vai alterar de 0.1 para 0.25. Só que agora as partículas estão voando para tudo que é lado. Então a gente vai voltar aqui para o nosso P-Emitter, e aqui em Controls, a gente vai diminuir o Lifespan, que é a vida das partículas, para 25. Isso vai fazer com que as partículas durem só 25 frames cada uma. Só que a gente vai aumentar um pouquinho a nossa Lifespan Variance, vamos colocar ela em 11, e a nossa Number Variance também. A gente vai mudar ele para 16.5. Inclusive, vamos aumentar o número de partículas porque está muito vazio esse portal aqui. Então vamos colocar em 100. Agora deu para ver que ficou bem mais cheio. Agora a gente vai adicionar um movimento aleatório para as nossas partículas. E a gente vai fazer isso adicionando um P-Turbulence. A gente vai colocar as forças X, Y e Z todas para cima. E o que isso faz é dar um movimento aleatório para as nossas partículas. Então se a gente desabilitar a nossa P-Tangent Force, dá para ver que elas estão voando para lados mais aleatórios. Vamos voltar aqui para P-Turbulence. Aumentar um pouquinho a densidade. Assim, tá bom? Só que as partículas ainda estão atravessando o chão, aqui embaixo. Então, para a gente resolver isso, a gente vai adicionar um P-Bounce. A gente vai vir aqui em Region e mudar de Line para Rectangle. A largura e a altura a gente vai deixar bem grandes, tipo 8 por 8. E agora deu para ver que esse retângulo aqui foi formado. A gente vai transformar esse retângulo em um chão imaginário. Então a gente vai vir aqui em X-Rotation e mudar para 90 graus. Isso vai fazer com que as nossas partículas quiquem no nosso chão imaginário e voem para dentro do nosso plano. E parem de atravessar o chão. Vamos voltar aqui em Controls e melhorar isso aqui um pouquinho. Vamos trazer a Elasticity quase toda para baixo. Assim tá bom. Vamos trazer a Variance toda para cima. E aumentar o Roughness para 50. Então vamos ver como é que tá ficando. Então dá para ver que elas estão quicando do jeito certo, se movimentando do jeito certo, mas elas ainda não se parecem com faíscas. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar um background aqui atrás de tudo, vamos jogar ele pro visor, transformar ele em branco, vir aqui em Image, desmarcar essa Auto Resolution e deixar ele no tamanho de 100 por 100. Agora a gente vai colocar uma máscara retangular, deixar ele bem fininho e bem comprido. Assim. Agora a gente vai adicionar outra máscara retangular, aumentar bastante o Soft Edge
E aqui em Paint Mode, ao invés de Merge, a gente vai colocar em Minimum. Isso vai deixar ela com essas bordas mais ou menos borradas. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E o que a gente fez aqui foi criar uma textura, e a gente vai adicionar essa textura às nossas partículas. Mas antes, não esquece de te inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. Agora a gente vai vir aqui no nosso P-Emitter, e em Style a gente vai mudar de Point para Bitmap. E isso vai habilitar essa entradinha verde aqui. A gente vai conectar o nosso background com o nosso P-Emitter, e vamos jogar o nosso P-Render de volta para o visor. Olha como ficou. Agora a gente vai clicar aqui com o botão direito no visor, vir em Transparency e selecionar Quick Sort. Isso é para fazer com que as partículas não fiquem com o glitch da textura. Agora a gente vai vir aqui em Controls, Rotation, e aqui em Rotation Mode, nos certificando de que essa caixinha aqui, Always Face Camera, esteja desmarcada, a gente vai mudar de Absolute Rotation para Rotation Relative to Motion. Vamos voltar para o Style, só que as nossas partículas ainda estão um pouco estranhas, né? Porque elas estão começando meio do nada. Então o que a gente vai fazer é vir aqui em Style, Size Controls, e aqui nessa caixinha de Size Over Life, a gente vai colocar um Fade In nelas. Então a gente vai clicar aqui nessa parte do gráfico e puxar essa manivela toda aqui para baixo. Vamos fazer isso com o final também, criando um Fade Out. Agora a gente vai trazer o Size para 0 e alterar o Size to Velocity para 0.01. Isso vai fazer com que o tamanho das nossas partículas sejam relativos à velocidade delas. Então, quanto mais rápidas, maiores elas vão se tornar ao longo da duração da vida delas. Agora a gente vai vir aqui em Controls e aumentar um pouco o número dessas partículas, porque ainda está bem fraco. Então, vamos aumentar de 100 para 450. Agora sim ficou bem mais legal. O ideal é que esse número de partículas esteja entre 400 e 500. E é bom lembrar que quanto mais partículas, mais legal fica o efeito, mas também o software fica mais lento. Então é bom levar isso em consideração. Agora a gente vai finalizar a nossa parte 3D, adicionando um Merge 3D, um Renderer 3D e uma câmera. Vamos conectar o nosso P-Render com o nosso Merge 3D, a nossa câmera com o nosso Merge 3D e o nosso Merge com o Renderer. Por fim, o nosso renderer com a Media Out. Vamos jogar a Media Out aqui. E deu pra ver que tudo sumiu. Ficaram só algumas poucas faíscas. E isso é porque a gente vai ter que ajustar a nossa câmera. Então vamos trazer de volta o visor 1, jogar o nosso Merge 3D pra cá. E a gente pode ver que a nossa câmera está atravessando o portal. Então a gente vai ter que trazer ela bem pra trás, assim. E pra cima. Se tu estiver trabalhando direto com algum vídeo de background, é bom levar em consideração o ângulo da filmagem. Mas aqui eu vou deixar bem centralizado. Pronto, vou deixar só o visor 2, colocar em Fit to Screen, e para tornar a nossa visualização melhor, a gente vai clicar com o botão direito no visor, vir em Options, e desmarcar o Checker Underlay. Agora o nosso fundo vai ficar completamente preto. Agora a gente vai começar a adicionar uns refinamentos para o nosso portal. Então vamos colocar aqui um Blur, vamos trazer de volta o Inspector, e deixar ele em mais ou menos 0.5. Agora a gente vai colocar um pouco de brilho no nosso portal. Então vamos adicionar um Glow, e nessa parte de ajustes não tem um jeito certo de fazer. É só ir brincando e ver como o efeito te agrada mais. Então vamos aumentar o Glow Size. Aqui. Aqui. Vamos adicionar um Soft Glow também. Aumentar um pouco o Threshold. Aumentar o Glow Size, aumentar o ganho. Legal. Agora, para fazer com que o nosso portal fique com uma cara de fogo, a gente vai adicionar um Color Corrector, ou CC. Então a gente vai colocar a nossa cor aqui para esse alaranjado, aumentar bastante o gama, para deixar ele bem brilhante. Agora uma última coisa que a gente vai fazer, vai ser voltar aqui no Shape 3D, vir aqui em Controls e animar o ângulo dele, para que ele surja em uma espécie de espiral. Então a gente vai vir aqui no início da timeline, marcar um keyframe aqui em Angle, colocar ele todo lá no final, em 360, andar 1,5 segundos e voltar o nosso ângulo inicial para 90. Agora vamos ver como é que ficou. Então pronto, agora vamos exportar o nosso portal. A gente vai vir aqui para o Deliver, colocar o File Name como portal, escolher uma localização para o nosso arquivo final, e aqui em formato a gente vai deixar ele em QuickTime, o codec DNxHR, e é muito importante a gente marcar essa opção aqui de Export Alpha. Isso vai fazer com que o nosso portal seja exportado em um fundo transparente. A gente pode vir aqui em áudio e deixar desmarcada essa opção de exportar o áudio, a menos que tu tenha feito algum efeito sonoro. Agora é só adicionar a fila de render e renderizar.
Então eu já estou aqui de volta para a aba de edição e eu já importei o nosso portal e os nossos dois B-rolls, o que a gente vai usar para background e o que a gente vai colocar dentro do portal. Então esse aqui é o nosso background e esse vai ser o B-roll que a gente vai colocar dentro do portal. Então vamos jogar o nosso background para a timeline. E é bom ter em mente que esse portal funciona muito melhor com backgrounds escuros, que nem esse aqui. Então vamos lá, vamos para o Fusion de novo. Então aqui no Fusion, a gente vai abrir a nossa Media Pool e trazer o nosso portal para dentro da árvore de nodes. A gente vai conectar ele aqui com a nossa Media 1 e vamos dar uma olhadinha mais para frente aqui. E vamos fazer ele se destacar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar um Glow nele, diminuir o Glow Size e regular esse Glow aqui. Sem e com. Agora a gente vai colocar o outro B-roll dentro do nosso portal. Então vamos trazer ele aqui para a árvore de nodes, conectar aqui na frente, colocar um Transform nele e diminuir um pouco o tamanho. Deixar ele aqui. Agora aqui no Merge a gente vai colocar uma Polygon Mask. Vamos mascarar aqui o nosso portal. Ajustar um pouco aqui. Só que as bordas estão bem duras, então o que a gente vai fazer é dar uma suavizada. Pode suavizar bastante. Bem melhor. E fica bem legal, só que tem um problema. Se a gente voltar aqui para o começo, a gente vai ver que o portal sumiu, mas a imagem ainda continua. Então para resolver isso, a gente vai vir aqui no Merge, marcar um keyframe no Alpha Gain e no Blend, arrastar tudo para baixo, vir aqui para o segundo 2 e subir o Alpha Gain e o Blend de novo. Isso vai fazer com que a imagem de dentro apareça junto com o portal. E para melhorar isso, a gente ainda pode adicionar um Vortex. Então a gente vai vir aqui em Angle e colocar em menos 180, para ele acompanhar o ângulo de rotação do nosso portal. A gente vai habilitar um keyframe aqui em Size, voltar para o início, habilitar outro keyframe, vir aqui para o keyframe final e colocar o Size em 0. E a gente vai adicionar ainda um outro node, que é um node de Blur. A gente vai fazer a mesma coisa, marcar um keyframe aqui no frame 48, voltar para o frame 0, marcar outro keyframe, aumentar o blur, vir para o frame 48 e colocar o blur size em 0. Eu não estou colocando nenhum preview porque o render fica bem pesado com todas essas modificações, então vamos deixar para ver o resultado final quando a gente terminar o efeito. Então agora, para deixar isso mais legal, a gente vai adicionar aqui na nossa Media 1 um node de Flicker. E a gente vai colocar esse node para deixar essa imagem mais realista, já que a gente tem um portal produzindo feixes de luz. Então a gente vai vir aqui no frame 0, vir em Settings e colocar o Blend em 0. Então agora a gente vai vir aqui para o frame 48 e colocar o Blend em 1. Vamos ajeitar um pouquinho os parâmetros dele, diminuir um pouco o Range, diminuir a velocidade e aumentar o Smoothness, para deixar esse efeito mais suave. E é claro, eu fiz de uma maneira rápida aqui, mas tu pode mexer o quanto quiser para deixar esse efeito cada vez mais perfeito. Então vamos voltar para a aba de edição e vamos ver como é que ficou. E se tu quiser aprender mais truques de edição no DaVinci Resolve, clica nesse vídeo aí na tua tela e eu te vejo lá. Bora nessa!